Para governador Belivaldo Chagas, boa noite, como é o senhor, tudo bem? Boa noite, Edmundo. Estou sempre bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. O senhor está bem? Graças a Deus. Eu tenho algo assim importantíssimo para o senhor. O senhor conhece Valadares Filho? Gente boa. Bom, eu não perguntei se é gente boa. Conheço, Perguntaram o gente boa. seguinte, veja. No Twitter de Valadares Filho, agora de tardezinha, ele encaminhou para mim aqui o seguinte. Na verdade, vou ler. A falta de visão do governador em uma gestão moderna nas suas limitações como um administrador inovador e criativo, junto à sua arrogância, demonstra que o cargo de governador é muito grande para o tamanho político que ele, Belivaldo, sempre teve. Continua Valadares Filho. E a sociedade é quem conclama por salários em dia, tratamento digno contra o câncer, geração de empregos, escolas abertas e educação para os filhos. Aí vem aqui para encerrar. O cinismo de Belivaldo em conclamar a sociedade para ajudá-lo a tirar Sergipe da crise é lamentável. Afinal, ele passou a campanha inteira falando que isso já estava sendo feito, que chegou para resolver. Ele e JB são os responsáveis pelo maior caos financeiro da história de Sergipe. Com a palavra, Belivaldo Chagas. Boa noite. Boa noite. Sim, isso aqui. E merece Que eu acabei de ler. E eu sei, quem sabe Meu você, companheiro, em consideração a você e a quem nos assiste nesse momento, eu devo dizer apenas o seguinte. Eu já desci do palanque. Eu fui à Assembleia Legislativa hoje buscar o seu apoio, buscar o apoio da Assembleia Legislativa, que é caixa de ressonância da sociedade. Eu preciso de todos. De forma humilde, eu devo dizer, quero governar com todos e para todos. Repito, eu já desci do palanque. Mas se o menino Valadares Filho está querendo um palanque, ele vai ter que procurar em outro espaço, porque no espaço onde ele procurou, a população já deu a resposta. Não a Valadares Filho. Portanto, vamos todos juntos trabalhar pensando no melhor para Sergipe. Deixemos, portanto, o Valadares Filho curtir o período de ressaca, que é o que me parece ele ainda está curtindo. Como é, em relação ressaca? Ressaca da derrota, né? Ah, sim. Da derrota fragorosa que ele sentiu. Mas, repito, eu já desci do palanque e quero sim buscar o apoio da sociedade de todos que queiram juntos abraçar a causa maior e principal, que é buscar reencontrar a capacidade de investimento do Estado, é sanear as nossas finanças públicas e seguir em frente, que afinal de contas, fé, força e trabalho não me faltará jamais. Antes das nossas perguntas, eu vou me permitir então fazer o seguinte. Hoje, tanto eu quanto o Douglas Magalhães recebemos, Belivaldo, várias perguntas aqui pelo WhatsApp, e essa aqui eu faço questão de passar para você, que é a seguinte. Vou ler. Pelo amor de Deus, pergunte ao governador se ele gostaria de estar em nosso lugar, sem salário, sem reajuste, sem 13º salário, sendo execrado exatamente nas nossas economias, governador. Bom, sem salário, não. A depender de quem esteja questionando e a depender de quanto essa servidora recebe, com certeza ela deverá estar recebendo dentro do mês. Se ela recebe até R$3.000. Mas se for uma servidora que recebe mais de R$3.000, com razão está reclamando, porque nós só estamos conseguindo pagar os salários dos servidores, do modo geral, até os dias 10, 12 do mês subsequente. Isso vem acontecendo há um bom tempo. Nós conseguimos melhorar, é fato, né, no segundo semestre do ano passado. Nós estamos trabalhando na expectativa de que a economia nacional encontre, né, o seu caminho, que efetivamente o governo federal comece a trabalhar, porque nós tivemos nesse início de governo agora, né, lamentavelmente, um problema relacionado ao presidente da República, que teve que passar por uma cirurgia e automaticamente temos todos que torcer para que ele se restabeleça, e já está se restabelecendo, para que ele coloque o país nos trilhos, e automaticamente com isso todos nós, né, possamos sair dessa crise. A crise não é apenas de Sergipe, a crise é nacional. Diversos estados estão passando por isso. É claro que vamos trabalhar sim, com todo afinco,
para que a gente busque as condições de pagar salários em dias, de poder majorar os salários quando preciso for. A única coisa que eu não fiz, não faço e jamais farei é mentir, enganar. Quando participei do processo da eleição, em nenhum momento eu disse que governaria com varinha de condão. Eu disse que governaria com transparência, mostrando à população o que está acontecendo. É fato, sim, e vamos continuar dialogando com a sociedade, mostrando os números, mostrando, inclusive, quando e por quê, a partir de que momento as coisas começaram a se complicar. É fácil, por exemplo, a gente dar um retorno aí a 30 anos atrás e buscar saber quem fez os trens de alegria e por que esse pessoal que entrou lá no passado, na década de 80, por exemplo, está indo para a aposentadoria agora, né? Segunda metade da década de 80, nós tivemos contratações diversas nesse estado e essas pessoas estão indo para a Previdência. A Previdência hoje é um problema nacional, é um problema de todos os estados. E Sergipe quebrou. E Sergipe, automaticamente, por conta disso, está quebrando sim. Por quê, Gilmar? Porque está quebrando ou quebrou? A Previdência quebrou e com isso está criando dificuldade para o Estado. Nós precisamos tirar, de onde praticamente não temos, 100 milhões de reais por mês para botar onde? No buraco da Previdência. E automaticamente com isso, falta o recurso para pagar o salário em dia, para majorar os vencimentos dos servidores, para investir em obras estruturantes de um modo geral. O que é que nos resta? Ter a humildade de dizer isso à população, como estou fazendo, trabalhar, arregaçar as mangas, percorrer Brasília com toda tranquilidade, porque quem estiver achando que eu vou dar as costas ao presidente da República está enganado. Eu não vou brigar com o governo federal, eu não tenho um problema com o governo federal, eu quero sim a ajuda do governo federal quando o governo federal disser a mim, governador de Sergipe, e aos governadores do Brasil, o que é que ele poderá fazer para ajudar a todos nós. Eu pergunto também o seguinte, o servidor do Estado, ele corre risco de ter esse atraso no salário, que hoje para 30% dos servidores, lá para o dia 10, 11, 12 do mês subsequente, esse atraso pode aumentar? Pode sim. Por que que pode? Nós precisamos, até o meio do ano, de uma receita extraordinária da ordem de aproximadamente 500 milhões de reais, para que a gente não corra esse risco. Por que que nós não tivemos isso ano passado? Porque nós avançamos na arrecadação do ICMS, pressionamos a Petrobras e só a Petrobras nos pagou ano passado cerca de 130 milhões de reais de ICMS que devia. Nós apertamos outras empresas e automaticamente aumentamos a arrecadação de ICMS. Nós tivemos uma receita extraordinária da fusão de fundos e automaticamente é preciso que isso aconteça esse ano. Eu estou sem perspectiva de receita extraordinária. Nós temos déficit estrutural que vem se acumulando há vários anos. Você tem um crescimento vegetativo da folha, você tem prestadores de serviços que automaticamente têm a receber e estão com atraso também. Então, eu preciso de receita extraordinária. O que é que eu fui buscar? Com apoio, inclusive, de vocês, deputados, de você, deputado da Assembleia Legislativa. Vou dar um exemplo para que as pessoas entendam das dificuldades e como está realmente difícil. Foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei autorizando o Estado a antecipar os recebíveis de royalties, não é verdade? É verdade. Eu estava viajando, mas se estivesse na Assembleia, eu votaria a favor. E você fez questão de dizer que se tivesse, eu votaria a favor. Há 4 anos atrás, Jackson conseguiu antecipar 4 anos do seu governo de recebíveis, de royalties. Exato. Só que, naquela época, nós tínhamos um valor de royalties até certo ponto elevado. E o Banco do Brasil foi quem fez essa antecipação. Tomou um grande prejuízo, porque ele antecipou os 4 anos e os royalties caíram automaticamente por conta disso. A conta do prejuízo ficou com quem? Com o Banco do Brasil. Exato. Pois bem, nós tivemos a lei aprovada e automaticamente lançamos no mercado a possibilidade de antecipação desses royalties. Foi feita a chamada pública conforme se prevê em lei. Sabe o que aconteceu, meu caro Gilmar? Até agora? Nenhum banco manifestou interesse em fazer a operação de antecipação de royalties. Ou seja, não houve antecipação nenhuma? Não houve antecipação nenhuma. Antecipação zero, porque nenhum banco quis. E com um detalhe, a previsão de arrecadação de royalties para esses 4 anos é bem menor do que os 4 anos atrás. Então, se o Banco do Brasil tomou esse prejuízo, qualquer órgão financeiro agora
automaticamente fica desconfiado. E aí? E se eu fizer essa antecipação e o royalty, o petróleo, enfim, continuar caindo, eu vou tomar prejuízo. Então, eles estão naquela de que, não, talvez eu faça, vamos ver, vamos discutir, talvez num montante de apenas 50% disso, a perspectiva nossa era arrecadar algo em torno aí de 300 milhões de reais. Não chegou proposta que passasse de 50 até agora. Então, falar é fácil, criticar é fácil. Agora, mais fácil ainda é quando se faz a crítica com responsabilidade. Ou seja, há risco daqui a mais 2 meses de que há risco, sim, maior. Se eu não conseguir uma arrecadação extraordinária e se houver principalmente problemas no que diz respeito à arrecadação de FPE, porque tem mês que sobe, tem mês que não sobe. Por exemplo, o mês de janeiro foi um mês bem melhor quando comparado a janeiro do ano passado. Fevereiro está se comportando até a parcela do dia 10 no valor exatamente igual ao que foi há um ano atrás. Isso significa dizer o quê? Queda, porque você perde pela inflação. Exato, né? Exato. Nós vínhamos trabalhando e continuamos trabalhando em Brasília na perspectiva de aumentar essa arrecadação do FPE, porque fizemos, os governos, enfim, todos fizeram levantamentos e se constatou que o governo federal talvez tenha realmente deixado de repassar o FPE, o FPM, a menor. O Tribunal de Contas da União está concluindo esse levantamento. Se for verdade, a gente vai cobrar do governo federal, no sentido de que ele repasse o que deixou de repassar. Estamos todos na expectativa de uma pauta legislativa em nível de Brasília para que se aprove a cessão onerosa do petróleo, a assinatura de bônus do pré-sal, a securitização. É fácil dizer, Sergipe tem aí 7 bilhões e 500 milhões de reais de recebíveis inscritos, uma boa parte na dívida ativa, e não sabe cobrar. Ora, tudo bem. Uma grande empresa que existiu nesse Brasil, chamada Mesbla, deve ao Estado de Sergipe. Alguém sabe do endereço dela para ir cobrar? Então, o que é securitização? É você tentar jogar no mercado. Exatamente. Né, esse quantitativo de recebíveis por um valor X. A prática, normalmente, tem sido no sentido de que, se alguém quiser, a prática média é em torno de 10%. Ora, eu tenho 7 bilhões e meio de recebíveis. De repente, aparece Gilmar Carvalho, com a sua grande empresa nessa área, e diz assim, eu compro essa dívida aí por 10%, 750 milhões de reais. A gente cai por riba na mesma hora para pegar os 750 milhões de reais e resolver os problemas do Estado. O problema é que nós não temos. Nós não revemos. Nós não temos. Se nós não revemos, nós não resolvemos. Então, nós não estamos parados. Eu tenho ido a Brasília trabalhar. Nós temos uma pauta junto ao Supremo Tribunal Federal para ver se resolve o problema da Lei Candir, que o Supremo determinou que a União repassasse esse recurso e até agora a União não cumpriu. Nós temos recursos do Fundef que precisamos receber e está na discussão, está em pauta, mas agora a pauta para junho, para abril desse ano. Temos com os governadores procurado o Supremo Tribunal Federal pedindo que antecipe essa pauta para o mês de março. Enfim, estamos trabalhando para que não tenhamos que atrasar o salário mais do que o que já está atrasado. Pelo menos esse percentual de 30% de servidores que estão recebendo fora do mês. Mas hoje estamos pagando a 70% dos servidores dentro do mês. Espero não ter que modificar isso, exceto se for para pagar a todos dentro do mês. Mas se eu não tiver o recurso, se acontecer algum problema... Gilmar, nós colocamos à venda uma área aqui na Avenida Maranhão, onde funcionou o Aeroclube. Até hoje não apareceu ninguém para comprar. Eu vou colocar as terras da área do Platô também à venda, no primeiro momento, colocando à disposição das pessoas que já estão ali dentro, dos empresários que já estão ali dentro. Vou tentar vender para quê? Todo esse ativo que a gente conseguisse desfazer é para botar onde? Na Previdência, para diminuir o impacto que deverá ser este ano da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu estou preocupado, Dorivaldo, com toda aquela luta e houve uma receptividade muito grande de sua parte dos reformados à Polícia Militar, lá para o mês de maio desse ano. Há risco de que o governo possa não cumprir o que foi acordado e que está em lei? Nós aprovamos uma lei. Exatamente. E quando se aprova uma lei, a perspectiva que se criou e a expectativa que temos é que a gente cumpra. Está dentro do nosso fluxo de caixa. Porque este impacto será da ordem de aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais por mês.
Portanto, mais 3 milhões e 600 por mês na folha. Aliás, quando se tratou do subsídio da Polícia Militar, e eu não vou discutir o mérito disso, não vou discutir aqui se merecia ou se não merecia, houve um vacilo, porque fizeram todo um estudo, todo um levantamento para estabelecer subsídio dos policiais que estão na ativa e esqueceram que a turma que está lá na reserva poderia ter esse direito ou não. E aí aprovaram uma lei dando direito a pagar ao pessoal da ativa. Aliás, também, inclusive, quem começou a pagar foi Belivaldo Chagas a partir de 1º de abril. Quem assumiu o governo em abril foi Belivaldo Chagas. E esta conta ficou no meu colo, um impacto de 3 milhões e 500 mil reais. Naquela época, para os ativos, imagine você agora mais 3.600 para a turma da reserva. 7 milhões de reais por mês de impacto na folha significa dizer quase 100 milhões de reais no ano, quando você coloca aí 13º e férias. Mas no momento não há risco. Bom, risco sempre há. De quê? De você estabelecer o pagamento a partir daí, mas com atraso, conforme poderá acontecer mas a ou não. lei será cumprida. A expectativa nossa é essa, a lei é para se cumprir. Infelizmente, houve um vacilo, é verdade, tanto é que alguns servidores estavam ganhando o seu direito na justiça, e já que a justiça estava dando ganho de causa, o mais interessante foi exatamente encaminhar uma lei para a Assembleia Legislativa, que temos como previsão colocá-la em prática a partir de 1º de maio deste ano. Vamos trabalhar, repito, para que a gente consiga receita extraordinária, para que a gente consiga aumentar a nossa arrecadação e com isso não ter que atrasar salário de servidor, nem de fornecedor, de nada. Não é este o cenário que eu quero que aconteça. Eu estou trabalhando, vou continuar trabalhando para levantar recursos com o objetivo de não deixar que nada disso possa acontecer. Governador Belivaldo Chagas, de aumento do efetivo da Polícia Militar. Quando é que nós vamos ter um aumento? Olha, nós temos um concurso aí que está em andamento, né? Os policiais militares que foram aprovados estão participando do curso, né, de aperfeiçoamento. E dentro das possibilidades financeiras possíveis, a gente vai chamando esse pessoal, né? São 300 policiais militares que foram aprovados. Eu não posso precisar a você imediatamente, a partir de quando todos estarão já sendo empossados, mas considerando que todos eles estão fazendo o treinamento, enfim, o curso de aperfeiçoamento, acredito que até o meio do ano todo esse pessoal já vai estar participando. Claro que isso ajuda, mas não resolve, porque infelizmente se demorou muito para fazer concurso para a polícia e quando você coloca 300 para dentro, já tem 300 indo para a reserva. Principalmente em função da questão da idade, né? Que ela é mais curta para o policial militar. E aí vem a questão da reforma, né? Da Previdência, que estamos todos na expectativa. O governador Belivaldo Chagas vai apoiar a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo presidente Bolsonaro? Eu não posso dizer vou apoiar, eu devo dizer o seguinte, é preciso que tenhamos uma reforma da Previdência. Mas primeiro eu preciso conhecer que reforma é esta, para que a gente aprove. Não se trata apenas de aprovar uma Previdência e apoiar uma reforma da Previdência que cuide das questões de âmbito federal e deixe também os estados de fora. De repente eu vi aí anúncios de que pode-se ter uma reforma que vai causar uma economia aí nos próximos anos de R$1 trilhão. Sim, a médio e longo prazo. O problema da Previdência nos estados não é para hoje, é para ontem. Então, o que é que vai ser apresentado lá que automaticamente se aplica aqui? A Previdência que quer tirar o homem do campo, eu não aprovo. Você não pode simplesmente causar, né, uma situação de dificuldade para o homem do campo e de repente ele ter que passar a viver em função de bolsas e aquilo e outro. Você dificulta a vida desse cidadão e mexe com a economia, porque é menos recurso circulando. Mas enfim, a reforma da Previdência é tão importante quanto a tributária, tão importante quanto a política. Só que a gente precisa primeiro conhecer. Vamos aguardar que o presidente da República aprove o texto conforme está sendo elaborado, para que a gente conheça e diga, isso aqui a gente aprova, isso aqui tem que ser modificado, tem que ter uma discussão rápida com a sociedade, porque também não dá para você ficar um ano discutindo reforma da Previdência. Por que o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas não pagam aos seus próprios aposentados? Olha, essa é uma discussão que tem que ser colocada também. O Estado precisa. Agora. Claro, porque o Estado está pagando essa conta.
os poderes estão voltando a assumir a Previdência desde o ano passado, né? Mas na proporção de 10% ano. 10% ano passado, 10% esse ano. Isso significa dizer um total de 10 anos para que esses órgãos voltem a pagar a Previdência, que é da sua obrigação. Então a gente precisa de rediscutir isso também. Você pretende colocar, então, Perivaldo, na pauta das discussões desse mês? Teremos uma reunião, né? A partir de agora, eu vai propor que haja um aumento dos 10% para 15%? Isso, exatamente. Vamos ver dentro daquilo também que foi aprovado em termos de orçamento. Exato. Pode ser feito. Olha, estarei discutindo com poderes, órgãos autônomos, segmentos da sociedade, com todos, para que cada um possa ajudar como puder, como achar que deve. Está aqui, eu poder X, órgão Y. Bom, nós vamos fazer o seguinte, a previsão, sou o caso, a previsão era de 10%, vou trabalhar para ver se aumenta para 15% agora. Próximo ano, 2020, previsão, conforme acordado, seria de 10%, a gente vai trabalhar para assumir 20%. Outra coisa que pode acontecer, nós estamos com essa previdência, os órgãos voltando a assumir no percentual de 10%. Ora, Gilmar, quem se aposenta hoje no poder judiciário, vem para a nossa responsabilidade. Por que não dá um corte a partir daí? Bom, já que vocês não podem assumir de uma vez só, única, façamos o seguinte, quem se aposentar daqui para frente, vocês vão tomando conta. Quer dizer, essa pessoa não vai vem... ser proposto isso. Tudo isso será proposto. Eu preciso de ideias, eu preciso de sugestões, mas eu não estou me recusando a ouvir as críticas. Você vai Agora eu quero que as pessoas usem a inteligência para ajudar. O duodécimo, nós temos a obrigação de pagar, de repassar todo dia 20. Exato. Mas se houver uma dificuldade e se der para dialogar no sentido de que a Assembleia Legislativa aceite a receber o duodécimo no dia 30 e automaticamente com isso pagar os servidores, deputados, enfim, no dia 30, isso pode nos ajudar. Assim, isso também se aplica ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça. Por que às vezes a gente faz essa discussão de duodécimo? Porque a parcela do dia 20 do FPE é a menor de todas. Mas a gente tem entre o dia 25 e 26 um bom recolhimento de ICMS. Isso pode nos dar folga para que a gente faça esse repasse dia 30, porque você vai juntar o valor do FPE do dia 20, mais o que você arrecadar de ICMS entre os dias 25 e 26, e nos dá uma folga para que a gente pague no dia 30. Qual é o problema, diante da crise que nós estamos vivendo hoje, de o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, enfim, não deixar por um período de pagar dia 20 aos seus servidores e pagar no dia 30? Vou discutir também, mas não posso obrigar. Lembra que a Constituição diz que é dia 20. Agora, os servidores podem aguardar reajuste salarial para esse ano? Não posso prometer isso agora. Um minuto. Não posso, pode ser. Mas está descartado a possibilidade? Se acontecer um milagre de uma arrecadação extraordinária, eu vou tentar vender ações. Aí é impossível. Vou tentar vender ações do Banese, vender ações da Deso, vender. Aí é impossível. Da maneira que está hoje é impossível. Agora, se eu consigo arrecadação extraordinária, por favor, com certeza. Em 15 segundos, viu, rapaz? 15 segundos. Vai vender Deso e Banese? Jamais, não está na pauta nossa. Não é que não está na pauta, vai vender ou não vai vender? Não, de maneira alguma. Não se trata desse governo de privatização, nem da Deso, nem do Banese. Governador, muito obrigado, um abraço, muito obrigado. Muito bem.